Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e CIA, Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar sobre vírus, bactérias, fungos, protozoários, mas em específico sobre fagocitose. Você sabe o que é fagocitose? Fagocitose é o meio pelos quais uma célula ela destrói um patógeno, ou seja, bactéria, fungos, vírus, protozoários e coisas assim. Aqueles invasores que estão circulando no nosso corpo, eles são colocados para dentro das células, o processo se chama fagocitose, e algumas enzimas e também algumas organelas que tem dentro da célula, em específico os lisossomos, eles vão digerir esses patógenos, seja bactéria, seja vírus. O processo é muito interessante. Os lisossomos, eles contêm algumas enzimas digestivas. E os lisossomos, eles encapsulam o que foi fagocitado, foi colocado para dentro da célula, seja vírus ou bactéria, e essas enzimas digestivas que estão nos lisossomos, elas vão digerir o vírus ou a bactéria, até eles se tornarem partículas pequenas, por exemplo, glicopartículas, proteínas e até mesmo lipídios. Assim como acontece com o alimento no nosso estômago. Interessante, né? Mas tudo isso dentro da célula. E as principais células que fazem esse trabalho, o trabalho de fagocitose, são os macrófagos. Eu disse que são os principais, não são os únicos, mas os principais são os macrófagos, que pertencem aí às células de defesa do nosso corpo. Quando acontece o processo de digestão desses vírus ou bactérias, eles são excretados, aquilo que não presta, aquilo que não dá para ser usado, é excretado para fora da célula e aí o corpo da gente vai jogar isso fora. Mas todas aquelas moléculas que foram digeridas desses patógenos e servem para ser usada, como por exemplo aminoácidos, glicose, lipídios, eles vão ser usados pela própria célula. É muito interessante essa coisa daí. Por que eu estou falando isso? Porque numa infecção por vírus, quando o vírus adentra o seu sistema, todo o seu sistema imunológico, se tiver beleza, ele vai trabalhar desse modo. Ele vai fazer a fagocitose desses vírus. Se o seu sistema imunológico tiver belezinha, vai trabalhar de uma certa maneira que esses vírus eles não vão replicar ou se replicar, todo o sistema vai conseguir neutralizar e fazer a digestão por esse processo e alguns outros que acontecem no interior do nosso corpo, nas nossas células, tá? Por isso, aquela coisa de que algumas pessoas que contraem o vírus da gripe, por exemplo, eles não ficam gripados, eles não manifestam nenhum sintoma. Por quê? Porque esse sistema que eu acabei de descrever para vocês, ele vai trabalhar de uma maneira tão eficiente que não vai sobrar vírus para contar a história. Nem mesmo você vai transmitir esses vírus para alguém, porque o seu sistema imune vai dar conta de fazer a digestão celular, vai dar conta de digerir esses patógenos, esses vírus ou essas bactérias. Agora, quem tem o sistema imunológico debilitado não vai conseguir fazer esse processo. Tem muita gente que tem o sistema imunológico suprimido, porque usam drogas, né, para suprimir o sistema imunológico. Caso, por exemplo, de transplante de coração, transplante de rins, transplante de vários órgãos do nosso corpo. E aquelas pessoas que têm doenças crônicas e autoimunes, que também estão com o sistema imunológico comprometido, ou seja, suprimido. Uma outra coisa que suprime o sistema imunológico é altas taxas de cortisol no seu corpo.
Todas as pessoas que passam por esses problemas e têm esses problemas com o sistema imunológico suprimido, elas têm uma chance muito maior de desenvolver doenças infecciosas crônicas e agudas também, tá? Então esse aí eu descrevi para vocês nesse vídeo agora o processo de fagocitose que acontece dentro das células, principalmente dos macrófagos, que são células de defesa do nosso corpo. Se você gostou do conhecimento apresentado nesse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai dar um like, né? Vai dar um joinha aí nesse vídeo e você vai compartilhar esse vídeo com quem você puder, porque conhecimento é muito bom para que as pessoas não vivam aí à mercê de pessoas que querem enganar a gente. Então, conhecimento é libertação. Até o nosso próximo vídeo.